cultura brasileira é o resultado de uma mistura muito rica, soma das tradições portuguesas, negras e indígenas. Mas se hoje celebramos essa diversidade, nem sempre foi assim. Durante muito tempo, os escravos lutaram contra a opressão dos colonizadores. Eles, que representavam praticamente toda a força de trabalho do Brasil colônia, queriam ter direitos iguais. No século XVII, em Pernambuco, um líder negro ousou enfrentar a ordem colonial e deixar as fileiras de trabalho para combater ao lado dos homens brancos em defesa das terras brasileiras. Era Henrique Dias, um dos personagens principais na luta contra os holandeses que invadiram o Brasil. As invasões holandesas estão intimamente ligadas à disputa pela cana-de-açúcar, que começou a ser cultivada no Brasil já na época das capitanias hereditárias. O tráfico de negros resolvia o problema da mão de obra nas fazendas, mas havia outros problemas. Para viabilizar a empresa açucareira na colônia, Portugal precisou recorrer à ajuda dos Países Baixos. Desde o século XV, os holandeses já comercializavam o açúcar produzido pelos portugueses. Em troca de empréstimo de capital, exigiam os direitos de refino e distribuição no mercado europeu. Era uma parceria lucrativa para ambos os lados, mas que enfrentou vários problemas. No começo do século XVII, Portugal foi anexado pela Espanha. O rei espanhol Felipe II, católico fervoroso, se opunha duramente aos países protestantes, prejudicando as rotas comerciais dos Países Baixos. Foi quando a Holanda percebeu que poderia ser bem mais vantajoso deixar o papel de intermediária e assumir diretamente a produção da cana-de-açúcar no Brasil. O primeiro ataque holandês ao Brasil ocorreu em 1625, na Bahia, mas em pouco tempo os portugueses expulsaram os invasores. O novo ataque foi em 1630, agora em Pernambuco. Desta vez, 3.800 homens atracaram no Recife e conseguiram derrubar a resistência luso-brasileira. Henrique Dias ofereceu-se como voluntário para lutar ao lado de Matias de Albuquerque. Filho de escravos africanos, era reconhecido como uma liderança negra, destacando-se desde as primeiras batalhas. Foi capturado em 1635, mas confundido com os escravos, conseguiu fugir e rumar até a Bahia, onde as forças brasileiras estavam se reagrupando. Por ser um eficiente chefe militar, também foi recrutado pelas autoridades portuguesas para capturar negros fugidos nos quilombos de Pernambuco, Alagoas e mesmo da Bahia. Quer dizer, se por um lado ele caçava escravos fugidos, quilombolas, portanto, a mando da coroa portuguesa, por outro ele lutou e reclamou junto à coroa portuguesa a libertação daqueles que haviam lutado com ele para a defesa do reino de Portugal. Devido aos serviços prestados, Henrique Dias recebeu títulos de fidalgo e foi condecorado com a Ordem de Cristo. Dizem que foi o primeiro negro letrado do Brasil. Teria até escrito cartas ao rei de Portugal. Henrique Dias, ele está nessa posição ambígua, mas essa posição ambígua, por outro lado, permite a ele o quê? Defender interesses da população africana e dos descendentes de africanos nesse período. Então, conseguir essa posição de destaque, de comando, de hierarquia, essa posição de autoridade, a ponto de exigir tratamento igual ao tratamento dado pela coroa, aos portugueses, isso é uma vitória fantástica para os africanos e seus descendentes naquele período. Mas o domínio holandês já estava posto. Aos poucos, os invasores conquistaram os senhores de engenho, que viam nos estrangeiros a possibilidade de investimentos. Os domínios dos invasores atingiram todo o litoral nordestino, do Maranhão até a foz do Rio São Francisco. Mas em 1645, com a decisão holandesa de executar as dívidas dos senhores de engenho, rebeliões locais começaram a se formar. Pela primeira vez no Brasil, negros, índios e brancos organizaram-se para lutar juntos e expulsar os invasores. Foi um marco para a nossa história. Considera-se, inclusive, que o exército brasileiro nasceu naquele momento. A revolta contra o domínio holandês
foi liderada pelo rico senhor de engenho João Fernandes Vieira. O movimento ficou conhecido como a Insurreição Pernambucana. Na Batalha das Tabocas, as forças brasileiras venceram o exército holandês. A união de tropas negras e indígenas configurou-se como a melhor tática para superar os invasores. Na Batalha de Porto Calvo, Henrique Dias foi atingido e perdeu a mão esquerda. Mesmo assim, continuou firme na luta, ao lado de Vidal de Negreiros e Felipe Camarão. Como mestre de campo, Henrique Dias liderou combatentes nas 2 batalhas dos Guararapes. Era a consagração das forças brasileiras. Ferido em combate, não resistiu e faleceu sem ver a vitória final, que veio em 1653, quando uma poderosa esquadra portuguesa chegou ao Recife. Os holandeses foram então cercados e se deram por vencidos poucos dias depois. Pela bravura, Henrique Dias é reconhecido como um dos patronos do Exército Brasileiro. Por representar a Força Negra, ele é um dos construtores do Brasil.